Massa, hein? Glória a Deus. O Senhor já falou com a gente através de louvores, amém? Quem já ouviu a voz de Deus aí através de louvores? Já ouviu a voz de Deus? Amém? Em todas as situações. Nessa coreografia aqui, quem ouviu a voz de Deus aí nessa coreografia? Glória a Deus. E agora a gente vai ouvir a voz dele através da sua palavra. O livro é Abacuque. Nome para o seu filho, que virá Alisson. Abacuque. Amém? No capítulo 3. Abra aí na tua Bíblia. Vou colocar aqui, ó, a partir do 17. Eu estava do lado do filtro e não tive sede. Foi subir aqui e deu sede. É impressionante. Vamos ler juntos? Diz assim, ó: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos dar um amém mais forte, amém? Amém. Eu vou ler mais uma vez, eu acho que você não entendeu não. Bota lá para a aula 17. Bota lá, filhinho, no telão de LED multimídia. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está falando aqui é o próprio Abacuque. E se você for ler desde o início, você vai perceber que aí é uma oração cantada, uma canção em oração. Isso é uma música. Mas o que o profeta expressa aqui e deixa para nós aqui é uma fé tão firme, tão forte, tão alicerçada, tão fincada em Deus, que ele usa todas essas figuras da agricultura, do povo de Israel, um povo que vivia de todas essas coisas que a gente falou aqui, e disse: pode me faltar tudo, pode me faltar os cereais, pode me faltar o leite, pode me faltar a carne, pode me faltar todo o sustento, mas mesmo assim, faltando todas essas coisas, eu permanecerei firme em Deus e ainda o glorificarei. Amém? Amém. Traz para nós uma visão aqui, para nós que vivemos a vida cristã, para nós que vivemos em Cristo, para nós que um dia nos rendemos ao seu sacrifício na cruz, para nós que sentimos aquele abraço que foi dado na cruz, para nós que o reconhecemos como o Filho de Deus, como aquele que criou toda a terra, como aquele que no princípio era o Verbo, no princípio estava com Deus e Ele é o próprio Deus. Nós que temos a certeza da vida eterna, nós que sabemos que Ele nos trouxe vida e vida com abundância, nós que sabemos que a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e que o seu sangue na cruz, Ele cobre multidão de pecados e que Ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Vivemos tudo isso, mas temos uma certeza de que foi Ele mesmo que disse que as provações virão, que as dificuldades virão, que as lutas virão, que os problemas virão. Tudo isso virá.
que o vento vai soprar, que o mar vai se revoltar, a tempestade virá, os montes serão altos à nossa frente. Mas ainda que aconteça todas essas coisas, nós continuaremos o exaltando e o glorificando. Eu trouxe um tema para essa noite. Não sei se o rapaz lá da cabine vai conseguir colocar para mim. Que esse advérbio que diz o seguinte: ainda que. Eu posso perguntar a você aqui essa noite algo. Alguém aí está passando por lutas, sim ou não? Quem está passando por lutas? Os demais, a timidez impede de levantar a mão. Mas eu creio que todos nós estamos passando por lutas. Todo dia, meu, é um dia de luta. Todo dia é um dia de guerra. No jiu-jitsu a gente tem um ditado que é assim: é tempo ruim o tempo todo. É tempo ruim? O tempo todo. O tempo todo. E o que isso traz para nós? Trazendo a alusão. Um dia desse, aqui no estudo bíblico, a gente conversou falando sobre que tempos ruins fazem pessoas fortes. E tempos suaves fazem pessoas fracas. Não é verdade? E o que isso traz para nós? Porque Deus, Ele permite muitas vezes, eu falei um pouco sobre isso um dia desse, que a gente passe por situações para que nós nos tornemos pessoas mais fortes. Já ouvi alguém dizer que eu pedi força a Deus e Ele me deu lutas para que eu me tornasse mais forte. Eu pedi paciência a Deus e Ele me deu atrapalhos para que eu me tornasse uma pessoa mais paciente. Eu pedi resiliência a Deus e Ele me deu apoio para que eu me tornasse uma pessoa mais resiliente. E Deus nos permite a passar por certas situações para que nós nos tornemos pessoas mais fortes. Agora, fica uma pergunta para nós. Fazendo uma pequena alusão antes da pergunta. Vamos lá que você tem o sonho de comprar um bem material. De repente, um apartamento. Vamos lá, um apartamento. Uma casa. Um imóvel. E você decide juntar uma grana. E como é que junta a grana? Como é? Não é uma pergunta mesmo, é porque eu quero saber como é que junta. Você pode me ensinar, né? Mas aí você, de repente, para de sair para comer fora. Aquele sushi, de repente, deixou de ser prioridade. Aquele brownie, você continua comprando. Concordo. Obrigado. O quis também. Mas você vai menos ao cinema. O dinheiro do Canta Recife, você já comprou o ingresso, aí você vai. Mas às vezes você tem que se segurar. Aí você passa um ano guardando. Os caras lá curtindo a Oficina G13 e tu em casa. O cara foi pro Narnia, foto com o Hop Hop, e tu em casa. Mas tu tem um objetivo. Tu quer comprar o teu apartamento. Passou um ano. Os caras lá no pastel no canal do pastel. E tu em casa. A turma do Extremos foi para Caruaru e tu em casa. Neto comprando guitarra nova e tu na mágoa, dizendo não tenho nem dinheiro para trocar
as cordas é que eu tenho agora. E Neto comprando uma nova. E selfies para lá e para cá. Passaram-se 2 anos, Jéssica. Jéssica deixou de malhar. Treinar, né? Malhar é antigo, né? Malhar. Deixou de treinar porque o plano anual lá é pesado. E o hiper não está podendo passar. Passaram-se 2 anos. Estou com o dinheiro do meu apartamento, Alex. Só que em algum momento acontece algo e você precisa usar aquele dinheiro. Você passou 2 anos, João Paulo, naquele objetivo, no foco. Mas agora aconteceu uma emergência e você teve que usar aquele dinheiro. Qual é a palavra que usa aí? Qual é a palavra que tem aí? Frustração, né? Aí você precisou. Eu não vou nem dizer em exemplos que você poderia usar isso, mas já passa pela sua cabeça. E agora? E agora? E de repente não, com certeza, com a permissão de Deus, acontece aquela situação. Aí fica a pergunta que eu queria fazer: o que vale mais? A minha fé ou os meus planos? Você já parou para se perguntar isso aí, nessa questão? O que vale mais? O que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? Ou o que eu quero? Aqui foi dito hoje que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, Perfeita e agradável. Mas aí você e eu chegássemos nessa situação, com certeza diríamos igual, faríamos coro com Abacuque e gritaríamos: todavia me alegrarei. Faríamos isso? Será que faríamos isso? Ou nós sairíamos questionando a Deus: por que isso está acontecendo? Peitaríamos a Deus: por que, Deus? Isso está acontecendo comigo, Deus. Eu sou um cara tão legal. E você, geralmente, você se acha um cara legal, né? Não, será que não? Eu sou um cara tão legal, Deus. Eu vou para a igreja, às vezes. Tem dia que eu vou para a igreja, cara. Sou bom, Deus. Ou eu vou direto. Ou eu leio a Bíblia. Isso é demais. Mas a gente tem que entender sempre e fazer esse coro para o Abacuque. Ainda que me falte, ainda que não tenha, ainda que aconteça, ainda que eu me frustre, ainda que nada dê certo, eu me alegrarei. Eu continuarei firme nele. Eu continuarei caminhando a marcha dele. Eu continuarei caminhando com ele. Eu continuarei fazendo a vontade dele. É isso que Abacuque diz aqui. Ainda que. E você vai abrir lá no Salmo 23, no versículo 4. Abre aí na sua Bíblia, não se detenha só o telão de LED, não. Eu sei que ele é bonito, ele é grande. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem.
Mas qual é a versão que a gente mais conhece? Ainda tem. Quem tem essa versão aí? Olha que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sou cara. Eu não temerei mal algum, porque eu sou bom. Eu não temerei mal algum, porque eu me garanto. Eu se garanto. Por isso não temerei mal algum. É assim que a gente leu? Como é que a gente leu? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu esteja no vale de sombra e morte, eu viverei andando firme, olhando para Ele, porque eu não tenho medo. Mas eu não tenho medo porque simplesmente sou corajoso. Eu não tenho medo porque Ele está comigo. Ele está com você. Glória a Deus. Então somente creia e tenha isso no seu coração. O mundo é tenebroso. O vale da sombra da morte, nesse contexto aqui, era um lugar. Hoje é o mundo inteiro. Sim ou não? Hoje o mundo inteiro é um vale de sombra e de morte. Quem é pai, quem é mãe aqui? Quem é pai, quem é mãe? Ou você não fica aflito quando seus filhos não estão diante dos seus olhos? Cuida-os, porque o vale da sombra da morte está aí. Estamos aí vendo guerras, rumores de guerras, não é verdade? Estamos passando aí, não estamos passando por isso ou não? Está aí rolando no mundo, né? A da Rússia acabou ou não? Quem sabe dizer? Ninguém fala mais, né? O mundo está em duas guerras. Com o Brasil. O Brasil vive numa guerra, sim ou não? O número é número de guerra, pessoal. Se você for olhar direitinho, se você for pesquisar, você vai ver que a gente está em guerra também, no nosso país. Mas o que eu quero dizer a você além disso, mesmo esse mundo estando em plena escuridão, mesmo esse mundo tenebroso que aí está, você serve a um Deus que cuida de você. Amém. E que tudo que acontecer a você, desde que você esteja segurando na mão desse pastor chamado Jesus, vai ser o melhor para você. Ainda que pareça a coisa mais triste do mundo, até ali há um propósito para você. Eu quero que você passe a viver esses ainda que a Bíblia nos oferece. Ainda que não tenha nada, eu exaltarei. E ainda que eu esteja no maior profundo perigo, no mais profundo perigo, eu não temerei, porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O rebanho, ele guiava com essas duas ferramentas, o cajado e a vara. A vara era para botar para o caminho. Às vezes, hoje não, gente, mas antigamente os pais tinham uma varinha também. Tá vendo? A igreja, o pastor obrigava a ir para a igreja, sim. Muitas vezes os pais obrigavam a ir para a igreja para não chegar depois, quando passasse o tempo, chegasse outra turma e dissesse: bora, entra aí nesse carro.
tua vara e o teu cajado me consolam. A vara guiava. O cajado, ele tinha uma ponta perfurante, porque o que viesse atacar os rebanhos, de longe ele poderia ferir aos predadores. E aquele arco era para pegar pelo pescoço das ovelhas. Dizer, bora, menino, volta. Maravilhoso pastor Jesus Cristo. Dá para a gente aplaudir a Jesus ou não? Começa a falar de Jesus, eu me emociono. Não tem como não falar desse Jesus e não se emocionar diante dele. Eu torço para um time. Tem alguns irmãos aqui que torcem para o mesmo time que eu torço aqui. Felizes como eu sou feliz. E quando eu ia para o estádio John Bull, você nunca vai saber o que é isso, e via 80 mil pessoas cantando a mesma canção, eu chorava, viu? Eu chorava, me emocionava, porque não tem. Comprava bandeira. Quando ficava porque meu irmão fazia parte e eu ia com ele, eu era menor, da cadeira das torcidas organizadas, era um desespero, porque não podia sentar. Tinha um tal de quem ficar parado vai levar um tá ligado. Não sei se vocês sabem, ninguém foi para o estádio de futebol aqui não, né? Quem foi sabe do que eu estou falando, né? Se sentasse, mas eu me emocionava, bicho. Eu gritava, eu cantava, chamava de hino. Tinha hora, Lucas, que eu dizia assim, chuta, o cara chutava, eu disse, meu filho, só fez um gol porque eu gritei. E quem já foi nesse estádio desse time que eu estou falando, ele é mundão, assim, ele é bem grandão. Aí, mas eu sentia aquele ouvir. Tinha defesa, que eu dizia, pega o cara. Eu dizia, pronto, aí. Meu filho, se eu não dissesse. Aí quando é gol, você abraça quem não conhece. Quem já foi para o estádio de futebol aqui? Quem já foi? Que o seu time fez um gol e você abraçou quem você não conhece. Não, Diogo? Já, Diogo? Bicho, uma razão para viver. Hein? Tem gente que o cara diz, uma razão para viver. Sim ou não? Eu conheço mais do hino de você do que você. Sei até quem escreveu. És o querido do povo. Tem gente que diz isso, não é? E eu me emocionava, Cacau. Eita, Cacau daqui. Esqueci de tudo, Cacau. E eu me emocionava, eu rasgava, bicho, e eu desmaiava. Eu desmaiei uma vez. Estava jogando esse meu time com outro time de fora. Meu time estava perdendo de 1-0. De repente, empatou. Quem já desmaiou aqui? Já desmaiou? E as coisas vão sumindo assim, ó. E o corpo vai enfraquecendo. E eu caí. Aí meu sobrinho ficou dando um tapa no meu peito, dizendo, acorda para ver o gol do time. Acorda para ver o gol. Aí voltei. Gol mais. Aí, bicho, sabe por que eu estou dizendo isso? Esse besterol? Não vou falar do outro não, porque o outro é pequeno e não tem muita gente que torce não. Mas aí, sabe por que eu estou falando isso? Quando eu venho para esse lugar, quando eu entro aqui nesse lugar, quando eu subo aqui para cantar, quando eu ouço essa palavra, quando eu abro essa palavra, aquilo tudo fica desse tamanho. Quando eu
falo desse Jesus. Desse Jesus que derramou seu sangue na cruz para me dar uma oportunidade de viver na eternidade. Aquilo para mim é tudo passado. Aqui sim eu tenho uma razão para viver. Aqui sim eu creio no querido do povo, do Senhor das multidões. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele. Não deixei de torcer para o time não. Mas apaixonado só por Jesus. Só por Jesus. Porque Ele está comigo. Ele está comigo. É a vara, é o cajado. São os nãos que muitas vezes Ele diz para mim: não. Ou simplesmente Ele se cala. E Ele se cala. E às vezes o silêncio grita tão alto que a gente fica aperreado. Se ama. Às vezes o silêncio é uma resposta tão aguda, tão contundente, tão perfurante, que rasga você. Muitas vezes o silêncio é a resposta mais eficaz para a vida da gente. Quando a gente começa a perguntar, e Ele diz para a gente, numa dessa Ele ficou calado quase 400 anos para a humanidade. Mas quando vem a resposta, ela vem de verdade também. E o nome da resposta é Jesus. Amém? Amém. Jó 13, por favor. Abra aí na sua Bíblia também. Jó, capítulo 13, a partir do 15. A gente vai ler o 15 e o 17. Eu quero que você abra na sua Bíblia também, porque vai que você tem uma outra tradução, tá? A partir do 15. Qual é a primeira frase ali? Primeiro. Como é? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Eu quero que você leia comigo aqui agora, tá? Leia comigo. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Algo parecido com a música do Palavra Antiga que foi cantada aqui. Ainda que ele me mate, ainda que ele arranque tudo de mim. Sabe quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Jó, né? Interessante que Jó não leu o livro de Jó. Alguém escreveu. Mas Jó aqui, para quem não sabe, eu vou só conjecturar umas aqui. Mas Jó era um Elon Musk da época. Jó era o cara mais rico de sua época. E Jó era ponto de referência no mundo para Deus. Trazendo rapidamente a história de Jó. Jó era um cara muito bem sucedido, muitas fazendas, muitas posses, muitos filhos. E Deus faz assim para o capeta. E aí, estavas aonde? É massa porque é um Deus que pergunta. Já parou para pensar isso? Que Deus faz pergunta. Um Deus onisciente fazendo pergunta. Ele chega para o capeta e diz: estava por onde? Lá no Éden ele diz a Adão: Adão, estás aonde? Para Caim ele chega assim e diz: Caim, cadê teu irmão? No Novo Testamento ele diz assim: o que queres que eu te faça? Deus que faz perguntas. Sabe o que isso quer dizer? É que ele não sabe? É que ele quer se relacionar com a gente. Que ele quer ouvir a voz da gente.
Por isso que é importante você orar ao Senhor. Ele sabe dos teus problemas. Fala com Ele. Fala para Ele. Para de questionar Ele. Conta para Ele. Ele sabe. Mas Ele quer se relacionar contigo. Ele quer trocar uma ideia com você. Ele ouve a sua voz. Amém? Deus ouve a sua voz? Deus ouve a sua voz. E o que é mais louco de tudo? Ele responde. E você vai aprender a ouvir a voz dele. Fale com Ele insistentemente. E você vai aprender a ouvir a voz dele. E Jó começou. Aí Deus diz assim para o capeta: faz o seguinte. Toca em Jó. Agora sim, não mate ele não. Se você ler, você vai perceber de onde partiu a conversa. A conversa parte de Deus. Não é o capeta que chega para Deus: tem um cara lá. Não, Deus diz: tu visse o meu servo Jó. Falei sobre isso aqui. Tu visse o meu servo Jó. Nessa todo rolê aí, pelo mundo que está dizendo aí. Visse o meu servo Jó. Ser chamado de meu servo por Deus é pouca coisa, ou é? Visse meu servo Jó. Fala o seguinte: toca nele. Se eu tocar nele, ele vai lá. E a gente sabe o resto da história. Morreu tudo, bababá, bababá. Aí Jó vem com uma dessas, assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Isso é o que Paulo chamaria de âncora da alma. E a nossa fé, ela tem que ser uma âncora fincada nessa rocha chamada Jesus, dizendo: aconteça o que aconteça, eu confiarei nele. Ainda que ele me mate, eu estarei com ele. E esse Jó vai dizer: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda que ele me mate, ainda que, mas um ainda que não haja, ainda que eu ande pelo vale, ainda que ele me mate, ainda que aconteça tudo isso, eu permanecerei firme nele. E os atropelos do mundo virão e vêm e querem te distanciar de Deus, e querem te chamar para longe de Deus, porque o mundo, meus irmãos, é muito legal. O mundo é muito legal. O mundo é legal. O mundo é uma festa. O mundo é uma festa. No mundo há liberdade. Falando em liberdade, o cara chegou para mim e disse: eu saí daquela. Tu é pastor, né? Eu disse: sou, pela misericórdia de Deus. Não sei o que ele viu em mim, mas ele chamou, então se ele chamou, bora. Ele disse: eu saí da igreja porque a turma não me aceitava como eu sou. Eu disse: não, você que não se aceita como você. Você que não está se aceitando. Pense nisso. Aí ele disse assim: não, mas a igreja hoje, Pedrão, tem que se atualizar. A igreja tem que se atualizar. E não é de cabelo grande que eu estou falando. Não é de uma camisa linda dessa aqui que o Michael está usando que eu estou falando. Achei linda, Michael. Tem tamanho 5. Quem é modelo plus size sabe do que eu estou falando. Mas ele disse que a igreja tinha que se atualizar porque os tempos são outros. Aí eu disse assim, Nick, para ele: tu tá feliz como tu tá? Tu estás feliz como tu estás? Tu tá feliz nos ambientes que você tem frequentado? Tua vida tá boa assim? Tu é feliz? Show. E para que tu quer sair daí? Fica aí. Vive a tua vida, bicho. Seja feliz. Curta. E compartilhe. Seja feliz onde você está.
Ele disse porque na igreja está cheio de gente ruim. Não é na igreja. Na igreja que eu fazia parte, está cheio de gente ruim e problemática. Aí eu disse, conto ele agora ou depois? Vou segurar um pouco. Aí ele disse, aí o Senhor disse, tá certo. Mas porque você é bom, né? Você é bom, você é perfeitão. Não, eu tenho meus defeitos. Olha, que humilde, eu disse, que humilde. Aí eu disse a ele, bicho, se você está bom onde você está, se está bem para você, fique aí, velho. Fique aí. Ele, que pastor doido, né? Aí eu disse, mas agora, se você quiser mudar a sua vida, se você quiser encontrar a paz que excede todo o entendimento, se você quiser viver uma vida em Cristo, se você quiser viver para a eternidade, adorando ao Senhor dos Senhores, se rendendo aos seus pés, para que Ele transforme a tua vida e para que Ele te faça um vaso de bênção nas mãos dEle, procure uma igreja. Se você sabe que é doente, porque a igreja é um hospital, amém? A igreja é um hospital e também é um manicômio. Sim ou não? Não vou dizer quantos dois tem aqui não, mas tem alguns. Quem é doido aí? Manicômio, tá vendo aí? Aqui é lugar de tratamento. Por isso, eu tenho que entender que aqui é lugar do problemático. É aqui. Aqui é lugar do mentiroso. Aqui é o lugar do ladrão. Aqui é o lugar do adulto, da prostituta. Aqui é o lugar dessa turma, como era aos pés de Jesus. Chega aqui com todos esses adjetivos. E o Senhor Jesus diz: quem te condenar? Cadê? Nem mais eu te condeno. Acabou, se acabasse aí era bonito, né? Mas venha cá, deixa eu dizer um negócio no seu ouvido. Não faça mais não. Isso é igreja. Não faça isso mais não. Vá em paz e não faça isso mais. Para isso que serve a igreja. Isso é a inclusão da igreja. De acolher pessoas, de abraçar pessoas, de amar as pessoas. E amar é dizer, é errado, viu? Isso é amar. Dizer, bicho, esse terreno onde tu está pisando não é bom para tu não. Isso é a igreja. Isso é ter nele o pastor. Eu perceber a minha condição de ovelha. E o que é que a ovelha faz? Ela obedece à voz do pastor. Jesus, o bom pastor. Amém, meus irmãos? Para encerrar, tem um ainda aqui. Tem mais um ainda aqui. Diz assim, ó. Abra aí em João 11:25. Diz assim: ó. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Vou ler de novo. Vamos ler juntos. Vamos todos ler juntos. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a
ainda aqui foram ditos pelos homens. Esse ainda aqui agora foi dito pelo próprio Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Porque Deus não está nem aí para a matéria. Deus não está nem aí para as leis da física. Deus não está nem ali para qualquer coisa que você possa imaginar, porque Ele está para além de tudo isso. Melhor, Ele criou tudo isso para a sua glória. E Ele, mesmo que tudo pareça estar morto, se você crê, se você tem a sua fé ancorada e fincada nessa rocha chamada Jesus, ainda que esteja tudo morto, ainda que pareça morto, ainda que esteja sepultado, Ele é capaz, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é tudo que você possa imaginar. Ele é. Amém. E Ele ressuscita os mortos. Teus sonhos mortos, teu chamado que está sepultado, Ele traz a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Primeiro, ainda que foi o quê? Ainda que não haja fruto na videira e não haja, não é? Primeiro, ainda que foi lá em Abacuque 3,17, que diz como? Vamos ler todos um atrás do outro, certo? Vai lá. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Só isso mesmo. Meus irmãos, ainda que pareça tudo o contrário, continue exaltando e glorificando a esse Deus, porque Ele é maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de receber toda a adoração. É esse Deus que a gente acredita. E eu gostaria muito que você ficasse de pé agora, porque a gente vai adorar o seu santo nome, a gente vai continuar nessa presença maravilhosa, porque Ele está aqui conosco. Amém? Se você crê, diga amém. Se você crê, diga